dia, galera! Tudo bem? Então, hoje vamos para o fim do Otelo, ato 5 e algumas considerações. Lembrando sempre que agora termina Otelo, mas o projeto Shakespeare continua com Júlio César, que vai ser a nossa primeira peça histórica. Ó, a Tati está mostrando, esse aí é a versão que a gente vai usar, que é a da Penguin Companhia. Ela tem em livro e ela tem também no e-book. Lembrando que também essas coisas de Shakespeare, como é tudo tem muita poesia, é legal ter o normal, né? O livro normal, que ali vai estar os versos, às vezes um verso é completado por outro. Fora essa versão aqui, que esse ano eu tô com todas elas. Esse ano eu tô com uma biblioteca maravilhosa. Eu fui viajar e trouxe todos eles, todos que nós vamos ler, né, nesse semestre, na versão da Arden Shakespeare. Aliás, esse semestre, né? Semestre que vem eu já tô de volta ao normal. São muito boas. O que tu achou, Tati, desse final trágico? Isso não tinha spoiler nenhum. Não tinha spoiler, né? Mas eu achei que para falar a verdade, eu gostei mais do desenrolar dos últimos dois atos, né? O 3 e o 4 que a gente falou. Do que assim, do que o final em si, porque eu acho que toda essa trama do Iago é o que faz o sucesso da peça. Se bem que a gente vai discutir o que aconteceu no ato 5 e as outras discussões que rolam em torno dessa peça, que não são poucas, como sempre, né? Por isso que Shakespeare é tão atual, com várias interpretações. Aqui acho que a gente não precisa esmiuçar todas, mas eu acho que é importante a gente, ao menos, colocar que existem várias formas de se interpretar essa peça, e eu acho que todas são válidas, até porque acho que quando a gente faz uma leitura, aí a gente eu acho que são algumas perguntas que a gente tem que responder, Malu. Quem é o vilão na literatura que você mais gosta, que você acha que foi inspirado no Iago? Acho que todo mundo tem que responder. Algumas pessoas até já comentaram algumas coisas nos vídeos passados. E qual o personagem que mais te marcou nessa peça, nessa leitura, né? Vamos dizer, se é alguém que já fez uma releitura, e qual foi, então, qual antes e qual depois, porque eu acho que cada vez que a gente lê, a gente presta atenção em coisas diferentes, né? É verdade, sim. Eu acho que cada vez que a gente relê um livro, são diferentes as coisas pelas quais a gente presta atenção, né? São coisas que a gente não vê numa primeira leitura, ou que assim, tu vê que ele toca naquele assunto, mas não é o teu assunto do momento. Por isso que eu acho que cada leitura e cada leitor é um complemento do livro, né? Cada época da nossa vida, né? Às vezes a gente está vivendo uma tragédia, ou assim, tá num lugar que tá acontecendo uma tragédia, tu vai fazer aquele paralelo, né? Às vezes tu tá numa fase que não é trágica, e aí tu fica querendo só coisa boa e pensa, mas como é que tem um cara assim? Não pode ser, né? Sim. Porque o Iago é ruim que nem ferida, né? Ele né? Realmente. E a gente fica, não pode, né? Não existe um cara assim. Mas às vezes tu tá passando por uma tragédia, daí às vezes até tu piora a coisa. Acha, esse cara é pior que o Iago. Mas acho que é pior que o Iago, assim. Não tem, Iago né? é rancoroso, é invejoso. É o cara, assim... Sempre a gente se apaixona pelo cara, sabe? No livro eu acho mais fácil, tá? Essa foi a minha impressão pessoal, ter raiva do Iago, sabe? Sim. Porque nos filmes eu ficava meio hipnotizada. Os caras que interpretam o Iago geralmente é o papel da vida, assim, né? Sim. Eles querem interpretar o Iago, né? Certeza, ainda mais se... Não foi como, né? Ainda mais depende da versão do filme, né, que tá assistindo, com certeza. A gente vai ter já uma certa simpatia pelo Iago. Exato. Sabe que eu me lembro, assim, desde filmes, assim, tu falaste do quem é o teu vilão, né? Quem é o teu malvado favorito, né? Sim. E assim, aquele filme, aquela novela, tem duas novelas que me marcaram muito. Uma, a vilã era a Odete Roitman, que é aquela atriz fantástica, que eu não lembro o nome, daqui a pouco vem. E outra é a Fernanda Montenegro, ela tem um papel
acho que na novela Belíssima, não sei o quê. Eu sei que ela dá rasteira até na outra vilã, assim. Sim. Ela é muito boa, ela é um Iago, assim, sabe? Uhum. É, Então, então, assim, acho que as vilãs femininas, a gente já teve grandes atrizes fazendo vilãs femininas. E os masculinos também, né? sim, com Os, certeza. o Al Pacino fazendo vilão, eu acho Uhum. maravilhoso. Tem os que nasceram pra fazer vilão, né? Sim. O nosso Hamlet, eu achei ele ótimo como Iago. Só que eu gosto mais dele fazendo Fazendo o o Hamlet, sim. E a gente tem que ponderar essas coisas, né? Até porque normalmente o vilão é uma pessoa astuta, né? Então, assim, inteligente. tá? E isso também já gera um certo de carisma, é claro. É até por isso, porque se eles não fossem assim, eles não iam conseguir fazer o que eles estão ali para fazer, que é fazer toda essa história, montar tudo, que nem toda essa trama com o Otelo. O Iago só consegue porque ele tem um certo, não sei se a palavra é charme, mas ele tem um certo, ele consegue envolver, ele é envolvente, não, né? Exato, e em nenhum momento o Shakespeare, assim, dá a entender, nenhum personagem dá a entender que o Iago seja um cara que tem alguma, fora assim, a inveja natural dele, assim, tipo as irmãs ali do Rei Lear. A Uhum, irmã mais querida, mais bonita, elas tinham inveja. sim, E o Iago não, ninguém é mais que ele em nada, assim, né? é, Ele é um cara bom, ele é um cara considerado bom. Não tem nenhum momento que a gente considera alguma mulher falando, ah, mas ele é feio, mas ele é isso. sim, Não, ele é a pura maldade, né? uhum, ele Então, é. né? Não é à toa, né, que falamos dele até hoje, como o É, grande vilão da história da literatura, que inspirou exato. tantos outros aí. Mas vamos um pouquinho só falar do que aconteceu no ato 5, né? Daí Vamos falar depois das cinco. a gente Exato. pode E falar depois a mais. gente fala de todas as outras impressões É. e as leituras extras que a gente fez a respeito Uhum. Bom, como do sempre, o Otelo. ato 5 é super agitado, né? Ele se desenrola bem rápido, assim, e com muita ação. Então a gente vê ali primeiro a gente vê o Rodrigo e o Iago novamente, né? Como no começo da peça, no ato 1. E tá lá o Iago tentando convencer o Rodrigo de matar o Cássio, né? Ela na cena 1 tá os dois, e aí o Rodrigo vem cobrar a dívida, né? Isso. E o Iago, de novo, faz um plano, o plano cebolinha dele, ele quer que o Rodrigo mate o Iago, Uhum. e ele quer o Cássio, e ele já quer aproveitar para matar o Rodrigo, e aí ele vai ficar livre do Cássio, que era a coisa que ele queria mais, Uhum. e livre, mais não, né? Mais ele quer o lugar do próprio Otelo. Sim, E já fica livre das dívidas dele, porque pelo sim. jeito o Rodrigo realmente fez. Lembra que ele dizia: enche os bolsos, enche os bolsos, enche os É. bolsos, o Rodrigo Uhum. encheu os bolsos. Só que em vez de o Rodrigo se aproveitar daquele dinheiro que ele ganhou, ele passou todo esse dinheiro pro Iago. E agora o Uhum. Iago tá com essas dívidas com o Rodrigo. Então, ele já quer matar dois coelhos, acha que fez o plano perfeito dele, né? Sim. E de fato, né? Entra o Cássio depois, né? Quem machuca, é, quem machuca o Cássio na perna é o próprio Iago, né? O próprio Iago É, provoca. sim. O Iago tem uma fala que ele fala, tem uma fala dele muito boa que ele diz, ó, se sobrevive Cássio, ele tem a beleza em sua vida que me faz feio. Uhum. Então a Sim. beleza que ele se refere aqui, né, ele é um cara Uhum. justo que eu não sou, né? É, Não é uma beleza física. E sim. aí ele continua, vai lá, provoca, né? Uhum. E aí o que acontece? O Cássio é mais rápido, né? Sim. Mas nisso o Otelo tá escutando, entrou e tá falando assim, tô escutando o Cássio, o Iago tá fazendo aquilo que prometeu, que era matar o Cássio, né? E o Otelo fica colocando lá o bravo Iago, né? O honesto e justo. Honesto e justo. Honesto e E no fim, justo. e no fim é o próprio Iago que mata o Rodrigo, né? Isso, mata o Rodrigo e o Cássio não morre, né? Fica ali porque o Rodrigo lá ficou todo atacado ali, não conseguiu fazer nada. E como já era de esperar, porque o Rodrigo, desde o começo da peça, foi aquele cara que foi mais facilmente
enganado pelo Iago, né? Porque não tomou ali, não conseguia tomar atitude nenhuma por si, sempre estava escutando só o que o Iago falava. E aí chega o tal do Ludovico aí, com o Gratiano, né? O Graciano, que vem lá. Sim, o Rodrigo chega a falar que ele se dá conta, né? Uhum. Que o ele e tal. E o Rodrigo e o Cássio fica ali entre a vida e a morte com a perna, sangrando, né? Forte. Mas, e aí chegam os dois e começam a discutir. Né? E no meio do entreveiro, eles não notam quem matou quem, né? O Iago foge e parece que dá a entender para eles que estão vivendo aquilo que foi o Cássio acha que matou o Rodrigo, pelo que eu entendi, né? Sim. E o Rodrigo morre e acha que ele foi ferido pelo Rodrigo, né? Isso, é porque eu acho que daí o Iago, para se fazer de bonzinho, ele fala, porque ele tá lá no meio de tudo, né? O pessoal entra para ver o que tá acontecendo, e aí ele fala que foi o Rodrigo que machucou o Cássio, né? E porque o Iago pergunta, que vilão que fez isso para você, né? O próprio Iago fala pro Cássio, e daí ou seja, o Iago vai lá e fala, foi esse aqui, ó, o vilão, e puf, mata o Rodrigo. Entendeu? Ele aproveita a situação para colocar a culpa no Rodrigo, mas foi ele que feriu o Cássio na perna, e ainda fala que foi o Rodrigo e vai lá e mata o Rodrigo. E o Rodrigo fala que ele era foi um cachorro, né? O damned Iago, ou Inhuman Dog, né? Então aí ele mata o próprio Iago é o que mata o Rodrigo aí. Nesse bafafá entra a Bianca também, por causa do Cássio, que escutou ele, né? Vira uma bagunça. Entra todo mundo no palco essa hora. É o momento do entrever aqui. Mas o Ludovico já chega, ele já pergunta, quando chega o Ludovico e o Graciano, ele já pergunta se são do bem ou do mal. Sim. O Iago, né, querendo se precaver. Sim. Aí ele fala, não julgue antes de nos provarmos. Uhum. E aí ele começa a falar e chega a Bianca, né? Sim, chega. Quem foram os gritos, etc. Uhum. E aí meu se declara, tem um momento bonitinho dela. E aí eles contam tudo o que aconteceu. O Iago aproveita o gancho para dizer, né? Sim. Meu compatriota, meu amigo Rodrigo, daí ele finge que está reconhecendo o Rodrigo de beleza. Sim. Mesmo, conhece. E o Cássio e o Rodrigo acabam saindo carregados, Rodrigo morto e o Cássio vivo, né? E o Iago, naquelas falas dele maravilhosas, né? Mostra que diz que quer botar ainda culpas na Bianca, né? Diz que, olha, observem ainda bem. Reparem só, viram, senhores, a culpa é verdade, fala mesmo quando não há língua. Sim. Olha que ele é inteligente, assim, né? Todas as falas dele são... Ele tá sempre querendo terceirizar, né? E de uma forma... Ele tenta culpar a Bianca e já diz que ele também estava sujeito a isso, porque afinal de contas ele estava andando com putas, é isso que dá, andar com putas e tal, ainda ofende todo mundo. Iago. E aí chega a Emília, né? No começo também chineleia a pobre da Bianca. Sim. E aí o Iago se vira e diz, olha, antes de terminar a primeira cena, ele diz, essa noite ou eu vou ser consagrado ou eu vou ser liquidado, Sim, né? Porque ele já sabe que tá tudo, a confusão tá armada, né? Então ele já sabe o que espera dele, ou vai ser, ou ele vai sair bem ou ele vai sair mal. E ele não tem medo, né? Ele, desde o começo. E aí a gente entra então na cena 2, no quarto, com o Otelo entra e a Desdemona tá dormindo, né, na cama. E aí é aquela cena em que ele vai falar um monte de coisa enquanto ela... Não, ainda não, né? Ele tá dormindo, né? E ela está dormindo, desculpa. Ele entra, ela está dormindo, ele faz lá ali um solilóquio dele, né, para falar que ela precisa morrer, senão ela vai trair mais homens, né? Yet she must die, else she will betray more men. Ou seja, se ela não morrer, ela vai trair.
E E a... ela e ele pergunta pra ela, faz os teus, te confessa, né? Porque aí Aham, tu vai entrar nos céus, né? sim, Sempre lembrando que Hamlet não matou o padrasto no momento que ele estava rezando, sim, porque ele não queria que ele fosse pro reino dos céus. E o Otelo tem essa preocupação com ela, e ela diz, aham, não, tô limpa e tal. E aí ela vai até a beirinha da morte limpa, porque ela realmente é a sim, santa ali no caso, né? Ela tá. uhum, E aí chega no finalzinho, ela mente para salvar o Otelo. uhum. E aí ela não vai pro céu como uma prova de amor a ele, né? Ela, ele tá ali perguntando se ela, ele não mataria um espírito não preparado, né? I would not kill thy unprepared spirit. Ó que bonzinho, né? Tá lá pra matar ela, avisa que vai matar e fala que pra ela rezar que ele não quer fazer um... Exato. Sim. É, então ele pergunta, né? Ele antes de matar ali, de tentar sufocar a Desdémona, ele fica perguntando e ela fica questionando por quê, porque ela nunca fez nada. Ela jura pela vida dela, pela alma dela, que ela nunca fez nada. Ela pede para chamar então o Cássio, né? Para falar, desmentir, porque ela fala que nunca teve nada. E aí ele fala como se fosse a prova cabal de que que ela traiu mesmo ele com o Cássio. Ele fala que viu o tal do lencinho, né? Ele fala, I saw the handkerchief. Falei, pô, né? É. E ainda ele E fala que o Cássio confessou. Né? Ele fala, he have confessed. Ou seja, quando ele escutou, então, olha só a cabeça dele, né? A gente já viu nos outros atos que foi tudo armação, que ele estava falando da Bianca e tal. Mas mas a aí cabeça dele vai longe, vai né? longe. Vai, vai longe. É. E aí no finalzinho chega a Emília e questiona ela quem é Uhum. que tá matando. Ela diz, tô morrendo, porque o pessoal nas peças de Shakespeare agoniza e fala muito, né? Sim. Aí ela fala que não sabe, que ninguém, que foi ela mesma. Aham. Ela mesma, eu mesmo que fiz, e eu te recomendo meu Ama a Deus. Então, Uhum. assim, nesse momento ela mentiu, e aí é despachada lá pro Sim. Círculo dos Mentirosos, e só para salvar o Otelo, para mais uma prova de como ela realmente era apaixonada pelo Otelo. Sim. E E aí, eu acho interessante que ela pede, né? Ela fala assim, kill me tomorrow, let me live tonight. Ela pede mais um então, tempo, né? Ou ela pede talvez meia hora, né? é. E aí, mais uma coisa que me chamou a atenção, como a questão do Iago, né? Uhum. Iago, assim, em termos de detalhes, né? O Iago sabe que algum detalhe vai poder consagrar ou acabar com a vida dele naquela noite. E Sim. ela, por um detalhe, também, se ela conseguisse convencer ele de mais um dia, se ele desse mais um dia, Uhum. ela provavelmente conseguiria provar o que não conseguiu. E em seguida, isso aí vai ser provado, né? Uhum. Porque aí a Emília diz pra ela, né? Diz pra ele, né? Olha, ela falou que. Ela não falou quem matou, e ele diz, não, eu matei. Sim. Ela vai queimar no inferno por mentirosa, porque fui eu que matei ela. Uhum. E aí ela começa. Então ela é um anjo, tu é um demônio, e aí ela começa a contar tudo, né? Sim. Não, Então, essa parte que é bem interessante, né? Porque daí é, a Emília aqui coloca. Ele fala ainda, ele tem coragem de falar que ela mentiu, né? Fala assim, então, você vê, o cara tava tão doidão, né, ali de raiva, de ciúmes, que ele conseguiu matar a mulher, ela ainda mente falando que não foi ele fala assim, você ouviu ela falar que não fui eu, então ela morreu e ela não vai pro céu porque ela mentiu antes de morrer, né? O cara tá muito doido, né? muito louco. Sim. Tava muito louco e a Emília tava surtada, traz ele pra terra e a Emília começa a assumir o protagonismo desse ato, né? Sim. E eu Quando gosto manda ela muito. calar... Eu gostei muito. Eu achei perfeito. E quando ele manda ela calar a boca, ela diz, não, não, agora é meu dever falar, e eu vou Isso. falar. É. Fala, né? É. Então, me lembra aquela primeira cena da Desdemona lá
no paramento, que ela diz, não, eu quero contar, eu quero, né? Sim. Aquela parte é uma Desdémona que depois a gente não vê se repetir, né? Uma Desdémona forte e É, segura de si, né? sim. E o que eu achei legal que daí ela fala assim, aí sobrou a Emília com o Otelo e a Emília tá toda lá nervosa porque tá falando que a Desdémona sempre foi inocente. E aí ele fala quem que foi que fez a trama, né? Que fala assim, daí ele fala, foi o seu... ela pergunta quem que falou isso aí da onde você sabia isso aí, né? Aí ele fala assim, o seu marido sabia disso tudo. Aí ela começa, o meu marido? Aí ele começa, o seu marido. Daí ele fala, ele fala assim, ela repete, o meu marido, aí até que ele fica irritado, fala, sim, o seu marido. Você não entende, né, quando eu falo que é o seu marido? Né? Ele fica, porque Absurda. ela foi muito, nessa parte eu até dei risada, apesar de de toda a tragédia aqui. Porque eu achei engraçado o jeito que ele fala, sim, sabe quando a pessoa fica perguntando e você fala, sim, já falei. Tava assim o Otelo, né? Isso que ele fala assim, my friend, thy husband, honest Iago, né? Ele fala, o seu marido, o meu amigo e o honesto Iago, né? E aí ela fala, a Emília conta, né? E aí chega o Montano, o Graciano e o Iago, né? Na cena, entram ali. E a Emília faz questão de denunciar o Otelo, falando que foi o Mouro que matou a esposa dele, né? E aí eles contam que bom que o pai dela já estava morto, ia ser um horror isso já. Verdade, falou mesmo. Então, a gente fica sabendo que o pai dela já morreu. O pai dela morreu em 2 dias, né? Porque quanto tempo passou a peça? Não foi nem... A gente nem sabe. Sim, sim. Não, né? foi tudo... Muitas mortes. Sim. Mas a do pai dela, eu presumo que não tenha sido violenta, né? Sim. Mas termina muita gente morta, né? Uhum. E aí quando a Emília pede pro Iago falar, né? Fala assim, fale você, né? Do que você fez. Aí o Iago fala assim, eu disse a ele o que eu achava. E eu não disse mais nada, né? E eu não sei como tá a tradução, que eu tô aqui no original, mas aí eu achei genial aqui a fala do Iago, né? I told him what I thought and told no more. Then what he found himself was apt and true. Ou seja, o que ele achou ele mesmo foi apto e verdadeiro para ele. Aí ele fala, I did, né? O Iago. Se ele contou que ela foi falsa, e ele falou que ele falou isso aí mesmo. E nem nesse momento ele fica afetado, o Iago, né? E ele se dá conta, e é bom porque o Otelo se dá conta de quão idiota ele foi, né? Sim, uhum. Daí, e assim, ele pede perdão, né, o Otelo, e pergunta, quer por favor indagar o demônio, porque foi que enredou o meu corpo e alma? Uhum. Então assim, ele já coloca o próprio demo no Iago, né? Sim. Não perguntem, o que sabem. Não falo nunca mais de hora em diante. Uhum. E aí começa, o Otelo já fala vilão, o Cássio completa a fala dele, né? Dos mais vis e mais terceiros. Sim. Aí ele pergunta pro Cássio como é que chegou o lenço nas mãos dele, né? Porque ele lembra, não foi só isso, teve outras coisas que também me levaram, né? Não foi só envolvimento do Iago. Sim. E aí ele conta que achou o lenço e tal, que ele deixou ali com o objetivo de alcançar o seu desejo. E aí o Otelo, como eu fui tolo. E aí o Cássio diz também que encontrou uma carta do Rodrigo, né? No qual que ele acusa, na qual ele acusa o Iago de que quer que ele ataque ele na guarda. Enfim, depois que ele tá agonizando aqui, o pessoal depois que morre, fica falando. Até morrer, eles falam um monte de coisa para ajudar na trama, né? Você acha, quando aparece assim, esfaqueou fulano, ainda tem várias falas ainda, calma. Exato. E aí, antes do Otelo se apunhalar, ele já diz que o Cássio vai governar Chipre e o outro vai ser preso, né? E
preso e tal. Mas antes, vamos lá, a gente tem que colocar aqui o Iago, a Emília tá lá falando, e ele fala assim pra ela, seja sábia e volta pra casa, né? Be wise and get you home. Aí ela fala, eu não vou, porque né, ela tá toda... E aí ele tenta esfaquear a Emília e não consegue ainda. Depois o Otelo corre até o Iago, né? Porque ele tá todo raivoso ali por descobrir. E aí o Iago vai e esfaqueia a Emília. E aí ela deita do lado da Desdémona e morre também. Aí são os corpos acumulando ali no final da peça do Shakespeare. Vai todo mundo cair. Vai fazendo. Depois passa o pessoal do necrotério. Sim, passa todo mundo. Talvez esse é o grande detalhe que o grande detalhe é uma coisa que não combina com a outra, né? Uhum. Porque detalhe geralmente não é grande. Mas enfim, aí que o Cássio cai por terra, porque na realidade, se ela fosse assim, a pessoa que o Cássio não, que o Iago queria, que ela entrasse na trama dele, talvez ela conseguisse, se ela assumisse o papel de proteger o marido e entrar na trama diabólica, ele poderia ser consagrado. Sim. Mas aí eu acho que daí a gente pode falar, porque daí depois no final, porque eu acho que é aí que tem uma coisa muito legal aí da peça da Emília ser aquela pessoa que não vai... Ela não é uma santa que nem a Desdémona, né? Ela tem as falhas dela, tanto que ela que pegou o lenço, só que ela não consegue ser como o marido, entendeu? Ela tem até um quê de vilã ali na peça, porque mas eu acho que se a gente for ver, sempre tem alguns personagens assim que são que eu acho que são humanos, né? Que uma hora fazem uma coisa bem, outra hora fazem uma coisa. Eu acho que é isso aí que é o forte aí das peças. Por pior que seja a pessoa, ela não fica o tempo inteiro só fazendo maldade. Não é puro demônio, né? Sim. E tem as suas... E ela, na pior... Ela fez ela assumiu que faria algumas bobagens, trairia o marido, se fosse até para melhorar a vida do próprio marido e tal, mas não assassinato, não essa trama maluca tão malvada quanto a do marido dela. Ela fez questão... Ela poderia ser uma Lady Macbeth, né? Poderia. E se aproveitar e fazer a maldade junto e virar uma... Se ele fosse... provavelmente ele ia ser um governador e ela ia ser uma primeira-dama no Chipre, né? Em algum lugar da Itália, né? Mas então ela não vai para esse caminho. Não, então ela morre ali do lado da Desdémona. O Otelo tá todo arrependido ali agora, né? Ele percebeu que fez merda. A grande que ele fez. E aí ele fala ali, e ele o Otelo vai lá e machuca wounds e água aqui. Eu não sei se na tradução tá como não esfaqueou aqui, tá? Falou que machucou o Iago, né? E aí o Ludovico intervém, e daí o Iago fala que ele tá sangrando, mas não morto, né? Aqui ele fala fere Iago, assim. Fere Iago, o Ludovico manda tirar a espada, e aí Iago fala, eu só sangro e estou vivo. Sim. Aí eles ficam ali, eles estão ali conversando com também o Ludovico, né, no meio ali também. E o Otelo faz a pergunta que eu acho que daí é crucial aqui, que ele fala que ele... Não sei, veja como que tá na tradução, porque daí é aquela resposta do Iago que tá: demand me nothing, what I know, you know. Ou seja, você não me fale, não me pergunte nada, porque o que você sabe, né? O que você sabe. E a partir de agora eu não falarei mais nada, né? I will never speak a word. Então, o Iago... A minha impressão é que o Iago se mantém ali firme e forte, né? Sim. E o Otelo já diz que
não prefere que ele não morra porque a morte para ele é uma coisa boa. E Uhum. aí tu já vê que o Otelo já tá pensando nele mesmo, né? Sim, exatamente. É. A morte pode ser uma felicidade. Para mim, a Uhum. morte é uma felicidade, É. diz a versão em português. Uhum. E aí eles continuam, né? O Ludovico tem as falas dele, fala da carta que encontraram, que eu já falei sobre a carta do Aham, Rodrigo dizendo sim. tudo, né? Uhum. Então o Iago tá condenado também, né? Sim. E o Otelo que fala, né? Quando ele tá lá já no final, no final, né? Ele tá. Depois ele vai se esfaquear ele mesmo, né? Mas aí ele fala que nas histórias, né? Para contar, ele fala Speak of me as I am, né? Fale de mim como eu sou, né? Nothing extenuate, nor set down out in malice, then must you speak of one that loved too wisely, but too well, né? Not wisely, ou seja, aquele que amou, não, como que fala, Não de uma não maneira inteligente, sabe, esperta, esperta, mas mas bastante. amou bastante, ou seja, ele amava Desdémona, né? Desde o começo a gente já tinha visto isso daí. Aqui a tradução dela tá bem bonita, ó. Não importa. O que peço é que nas cartas em que contarem estes tristes fatos, falem de mim qual sou. Não deem desculpas e nem usem malícia. Falem só de alguém que, não sabendo amar, amou demais. De Uhum, alguém que nunca teve fáceis os ciúmes, porém que, provocado, inquietou-se ao extremo, cujos dedos, como os do vil hindu, jogaram fora uma pérola rara, mas preciosa. uhum, Então é isso, né? Ele sim, não pede para falarem que ele era um santo, é, mas falem o que é, sim, porque ele era um cara honrado. sim. Então, e ele se mata, né, no final da, da fala dele. E mais um corpo lá Mais um pra corpo. pilha. O pessoal que vai passar com carrinho depois vai ter vários para Sim, colocar. Não é uma peste, mas é é. uma Mas é uma epidemia de assassinato. tragédia shakespeariana, ou seja, não sobra muita gente pra contar a história. Aí antes de morrer, a última fala dele é a beijei ao matá-la e a saída é sobre um beijo eu acabar com a vida. Uhum, E aí morre mais um. sim. Foi um grande coração, diz o Cássio. E aí o Cássio ganha um cargo, né? Vai governar Chipre e o outro vai para prisão. É, mas é importante falar que o Cássio ficou. Provavelmente ele não saiu inteiro ali, né? Ele ficou danificado com as pernas ali, né? Ele ficou. Cássio, pelo jeito, vai ficar sem uma das pernas, né? Ficou ali com algum problema. Gente, a tragédia pouco é bobagem. Pô, o negócio aí é fogo, viu? Vou falar pra você. É, Não é fácil, não. Mas ei, Malu, vamos conversar de algumas coisas sobre a peça? vamos, vamos. Primeiro quer falar de Emília? Não, primeiro eu vou falar Eu uma fiquei coisa curiosa. que eu acho que a gente. Cadê? Agora eu não lembro aqui na tradução, eu acabo marcando e não marcando. Acho que a gente tem que fazer uma. A gente falou bastante das questões das traduções no primeiro vídeo, lembra? Que a gente até comentou outras coisas que a gente achou nas traduções. Eu acho, eu Sim, coloquei aqui, vamos ver, eu até marquei aqui. Lembra aquela questão que a gente estava falando de traduzir black por moreno? Né? Eu não sei se aham. você viu nas outras referências a Black, né, no original. Nessa tradução aqui, se eu não falhei na hora de conferir, eu acho que nos outros ele colocou como tradução negro. Quando a gente falou no primeiro vídeo que tem uma tradução de moreno, que é na cena 2 e no ato 1, que agora, se você achar a página aí, que ele faz referência a moreno e não negro, que até a gente comentou, o tradutor tá mexendo no termo para fazer um Relativizar. relativizar, Relativizar. exatamente, desculpa. Eu acho que nesse ponto talvez tenha sido, porque Não, daí que não foi porque aqui, ó, nesse original da Arden aqui, essa edição da Arden original,
tem quando ele faz nessa passagem que a Desdemona fala How if she be black and witty, né, que ela fala. Aí, quando ele coloca aqui uma nota nesse black, ele tá falando dark haired, ou seja, cabelos escuros. Então, sim, eu não sei só que daí ele não sei da onde é que vem a explicação. Porque eu acho que se aqui tem a nota explicando que ele quis dizer moreno, talvez o tradutor, que com certeza tem acesso a essas edições aqui, pensou em colocar moreno com relação à questão da cor do cabelo, e não da cor da pele do Moro, do Otelo. Que não era nem falando do Otelo daqui, tá falando, a Desdemona tá perguntando pro Iago de uma mulher e se ela fosse black and witty, né? Ou seja, eu acho que a questão aqui foi isso. Eu não vi as outras... Eu tô na tradução da Bárbara Isadora, tá? Essa tradução eu não peguei da Penguin, mas aqui ela também, algumas vezes, ela usa... o moreno, o black, mas aqui também, como eles falam muito sobre isso, às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Eu não achei que ela quis suavizar, sabe? Sim. Aqui eu achei bem as coisas que eu olhei e daí fui conferir depois aqui, né? Depois que a gente falou no primeiro vídeo, eu comecei a prestar mais atenção, sabe? Eu também, então. E aí eu comecei a ver e eu achei que ela fez, tá tudo bem, assim, não tá nada assim, quis deixar mais... Só que eu senti falta nessa edição da Bárbara Isadora, é maravilhosa, eu acho... olha, sempre estou gostando muito de todas as traduções que eu tenho lido dela, mas o que eu gostei nas pequenininhas da Penguin é que tem bastante as notas de rodapé, apesar de ser difícil de se achar nas notas de rodapé. Mas quando tu sente uma dúvida, tu vai lá atrás e consegue... consegue sanar. E Júlio César eu vou ler nessa edição. Na edição da Penguin, né? Nessa e a Penguin. Eu também tô com ela aqui. Fácil. Sim. E mas assim, essa edição eu achei que, assim, eu não achei nenhum erro não, né? Porque também não vou ficar achando erro. Mas a gente achou alguma... Quem somos nós? Mas nas outras lá a gente acabou achando, né? De Romeu e Julieta, algumas coisinhas que a gente colocou lá nos vídeos, entendeu? Então, achei aqui, ó, na página 166, para quem tá lendo dessa, a pergunta é a seguinte: a Desdemona tá conversando com o Iago e fala: bom elogio, e se for morena e sábia? Se a dama for morena de juízo sabido, um branco há de encontrar que lhe faça o cabido. Tá? Ou seja, nessa tradução que fala black ali e coisa, tem uma nota no original falando que o black aqui se refere à cor do cabelo. Ou seja, moreno. Por isso que talvez aqui tenha sido isso. O resto eu achei que tá condizente, não vi nada, não vi outras coisas aqui na tradução. Porque eu também comecei a prestar mais atenção nisso aí, né, Malu? A gente tem que prestar atenção em tudo hoje em dia. E sacanagem é que o vilão é melhor do que o principal, né? Só que as leituras que eu fiz, o Bloom acha que o grande personagem é o Otelo. Então depende, assim, mas eu, de tudo que eu vi até hoje, por enquanto ainda prefiro o Iago. Você prefere? Então fala, vamos começar com você. Qual que é? Então o Iago é bem melhor que o Otelo, né? Porque, como é que tu mata? O cara tem a vida perfeita e se deixa influenciar dessa forma, né? Sim. Pra mim, o grande vilão é quem mata a mulher. O Iago é um grande vilão, mas pelo menos é assumido. Ele é assumido, verdade. E eu fico... É o falso bonzinho. Então, esse que eu acho que é a coisa legal aí, porque pra mim o Iago é a encarnação do mal. Ele é o mal, ele não... Assim, tudo que ele fez, tudo feito por ele, a gente não vê em nenhum momento ele fazendo alguma coisa que não seja com uma segunda intenção maliciosa de colocar alguém em perigo, ou de colocar a vida em perigo, ou de fazer algum mal a uma outra pessoa da peça. Em todos os momentos a gente vê ele agindo assim, né?
E é por isso que eu acho que ele é coerente, ele é o puro vilão, né? O Otelo já não, ele se mostrou o cara com várias virtudes ali da guerra, o Mouro que se converteu cristão, que pergunta para a esposa se ela já rezou antes de matar, ele tem até essa, só que ele tem coragem Mas ele de... fez uma coisa horrorosa igual. Então, ele consegue até, olha só, depois de já ter sufocado, que ela tá no último suspiro, falar para ela assim, então você não vai pro paraíso porque você mentiu agora antes de morrer. Ou seja, o cara, Eu né? acho que isso aí ele fala pra Emília daí. Mas Se, assim, ele é um cara que, tipo assim, ó, ele é um cara bom, maravilhoso, mas é um cara que fez um crime que depois, durante muitos séculos e até muito recentemente, e até hoje algumas vezes acontece também, de o cara ser absolvido porque foi um crime de paixão. O uhum, cara tava em tal paixão, assim, o cara que é traído, o cara, né, bem caso, assim, o cara que é traído pode matar a mulher. sim, Durante muitos anos, isso aí eu aprendi na faculdade de Direito, com meu uhum, professor de Direito Penal, que isso era considerado, porque tem um artigo do Código Penal que diz que se ele está sob forte paixão e tal, então aquilo era considerado ou para inimputabilidade, porque o cara estava num surto louco, então uhum, não tem culpabilidade, ou para atenuar a pena. uhum, E daí chegou um determinado momento da nossa jurisprudência, que foi uma coisa bem marcante pelo crime daquele Doca Street, né? uhum, Que matou a mulher que traiu ele, que foi a primeira vez que não, isso não é aceito como desculpa. Então, assim, pô, o cara é tribãozinho e tal, mas o cara é um assassino. E ele sim, vai ter que pagar por esse crime. Então, uhum, assim, o Otelo é um assassino. O Otelo foi super legal, foi maravilhoso, mas não é porque ele. O ciúmes exacerbado não pode desculpar o que ele fez, sim, né? sim, Se ele continuasse vivo, claro que não sei como é que seria na época, mas teoricamente é um cara que tinha que pagar, né? sim, Talvez não com a pena capital, acho que uhum, daí isso aí. Mas é um cara, pô, não é excusável o cara matar por ciúmes, assim, né? sim, sim. Fora a desconfiança dele da mulher, que eu achei horrorosa, né? Sim, mas eu acho que a semente de tudo não foi nem o Iago que plantou. Por isso, assim, eu acho que assim, o Iago, ele viu ali o Otelo como um cara. Olha, veja bem, porque o Iago, ele tinha um certo ciúmes ali da posição do Otelo e do Cássio, né? Porque ele, como um bom vilão, ele almeja o poder. Mas ele Sim, viu que, assim, o Otelo era frágil, ele era um cara muito bom e tal, mas ele era frágil no sentido de que ele já era uma pessoa fragilizada pela vida, pelas suas origens, né? Sua origem moura, sua cor de pele é mais escura, e pelo o próprio o passado dele, que foi escravizado. Ele teve várias operações, mas mesmo assim ele era um cara fragilizado pela vida, né? Que foi aquilo que fez com que a Desdémona se apaixonasse por ele. E o Iago foi muito assim perspicaz de sacar isso aí, de que assim, se ele tem alguma fragilidade, eu posso alcançar essa foi explorado. fragilidade. Vou explorar, exatamente. E quando ele foi lá armar o negócio, fala assim: a Desdémona casou com ele, vamos lá com o pai dele falar, não sei o quê. Ele ainda não sabia o que ia acontecer. Mas ali já foi um primeiro plano para assim. Já que o nobre é aqui de Veneza, a filha tá lá com o Otelo, então vamos lá, porque ele vai ser condenado a um crime de que roubou, enfeitiçou a filha, ou sei lá o quê. Né? Não dá certo porque ela mesma chega e fala: não fui eu mesmo que quis. É. E apesar, porra, ela foi lá, encarou todo mundo, falou, ele mesmo fala, aquele discurso dele no início, assim, é tão bonito. Eu amei, ela me amou pela minha história, Sim. porque toda a história de vida ele contou que ele tinha sido um príncipe, que depois ele foi escravizado, que depois ele. Enfim, lá, Uhum. e soube que ela amou ele por isso. E eu amei porque ela sentiu compaixão, É. Uhum. porque ela me amou, né? E Uhum. aí depois ele vai lá, é aquela palhaçada, assim.
Então, assim, eu fico muito braba, tá? Isso aí eu sempre vou ficar quando o amor não vence, sabe? Sim. Que ele deixa a insegurança dele crescer Uhum. sobre aquela segurança daquele amor. Pô, ela foi lá e ela falou na frente do Senado pra que ela ia pegar e Sim. trair com o cara, sabe? É. Ai, na real, tão baita de um homem, Sim. por que ela vai te trair com outro cara, É. sabe? Aceita essa felicidade. Uhum. É, então, e aí eu acho que é por isso que daí vem muito aqui da nosso, nossos ouvintes aqui e telespectadores que fazem, que são os estudiosos de psicologia e psicanálise aqui, podem nos ajudar a explicar que, por exemplo, o porquê que ele tem o Iago, né, tem esse desenvolvimento tão forte. Ele é um cara forte psicologicamente falando, né? E o Otelo não. Porque o Otelo é E ele tá muito preparado influenciável. pra tudo, né? Ele Tá. fala, ele fala, ou me consagro, ou vou. Tipo assim, é um risco que eu corro. Sim. Eu tô apostando aqui, né? É. Ele É um cara sabia. mal, mal, É. assim. Bom, deixa Ele eu tá. falar o meu vilão aí. Eu só consigo lembrar do juiz, Malu. Sim, porque o juiz é isso, né? O juiz É. é Iago. O juiz, ele é a maldade pura. Pura. E ele tem aquelas falas maravilhosas como Iago, Sim. né? Tem. Tem. Ele fala E, até o final, as falas dele são fantásticas. ele tem e ele é um personagem ali que até meio, a gente pode falar, mas assim, não sobrenatural, mas ele tem aquele negócio que até te dá medo, né? Exato. Dormir à noite, melhor não ler o livro antes de Ele dormir. causa arrepios, porque o Causa. Iago tá. Ele causa raiva e tal, mas eu não tenho medo do Iago, sabe? Eu vejo Sim, que o Iago é um personagem. Mas o juiz é aquele que entra no teu. se ele entra. Under your skin, né? É. E eu acho que eu ouvi até esses dias, eu me lembrei muito, porque tem agora um filme sobre um livro da Clarice, e aí perguntaram para Maria Fernanda Cândido, que eu não vi o filme, deve estar maravilhoso, Aham. se não é um filme, não é uma coisa que não infilmável, né? E ela disse Uhum. que não existe livro infilmável. Aí eu tinha vontade de perguntar, tu já leu esse do O meridiano o de sangue? Meridiano de Sangue? Sim. Porque aquilo ali, será que tu consegue provocar a sensação? É. Esse é um baita ator para fazer o papel Precisa. do juiz, né? Sim. Vamos escalar alguém aí, Malu. Eu escalaria o Capote, só que ele não tá mais Não vivo, tá. né? Então. Para fazer o papel do juiz, porque para te provocar essa sensação Uhum. Tem que no ser. filme, tem que ser um baita ator, né? Sim. Bom, então temos outras. Falar um pouco das mulheres nessa peça. A gente tem aqui o livro da Nara Vidal, né? Shakespearianas. Mas olha, apaixonada. É muito bom. Eu acho que Muito bom. traz uma boa visão de várias personagens femininas aqui de várias peças, né, do Shakespeare. E, assim, apesar de a que é falada aqui nessa peça é sobre a Desdémona, ela também pincela as outras personagens, inclusive a Emília aqui, né, a personagem feminina. Ele fala um pouco, claro, da peça, da questão dos ciúmes e tal. Mas eu acho que pincela também essa questão que a Malu já falou, da questão do marido, né, matar, de Que hoje tem até um tipo específico, que é o feminicídio, né? Isso, exatamente. Então, Tem eu acho que ela muitos que trata essas... ficam, mas o fato é que isso existe já, foi Existe, sim. reconhecido, né? É, eu não acho que a peça... Eu acho que a peça faz a gente pensar e eu acho que isso é sempre importante, né? Claro, eu acho que tudo que faz a gente refletir é válido. Não acho que era essa a intenção ali na época, porque as mulheres não tinham direitos praticamente nenhum, né? Ali nas questões ali, principalmente. A gente está vendo uma época lá que foi escrita entre 1603, 1606, alguma coisa assim, né? Essa peça, o Shakespeare, mas, como a gente já falou antes, a minha personagem preferida, claro, eu acho que o Iago é o cara aqui da peça, né? Mas a personagem que eu mais gostei foi a Emília, foi a esposa do Iago, por tudo que ela falou lá no ato 4, Malu. Pois então, eu gostei da Desdémona.
E o Otelo, no início, assim, eu achei ele o máximo, assim. Uhum. Achei ele o máximo. Quando ele começou a duvidar dela, que eu fiquei com raiva. Porque o casal era muito bonito, tá? É. Os dois são um casal maravilhoso, Otelo e Desdemona. Uhum. E eu acho interessante, assim, porque a própria Nara que ela admite, assim, ó, eu tô fazendo uma interpretação atual, né? Isso. Que não é, e eu acho que é isso, eu acho que o Shakespeare nem alcançou a grandeza do texto dele. Por isso que eu acho, mais uma vez, assim, que o momento que tu escreve e joga no mundo, aquilo é do mundo, sabe? Sim. Então, rale-se se o autor é um canalha ou se o autor, Uhum. sei lá, o texto é outra coisa, né? Sim. O autor pode ser um canalha, o cara na vida pessoal dele foi lá, matou, fez alguma coisa errada, pô, vai preso, vai pagar por isso. Mas a obra, eu acho que uma obra grande, ela vai falar e vai poder ser interpretada de acordo com cada tempo. E aqui ela faz uma clara interpretação para os tempos atuais, né? Uhum. Não diz assim, ah, eu acho que naquela época já se pensava isso, não, pelo contrário. Uhum. Mas ela coloca uma coisa que é muito, que eu acho que é muito verdade, muito procedente, que ela diz, Shakespeare mostrando isso, né? Sim. Mostrando que o cara matou por causa disso, ele nos mostra, de propósito ou não, o limitada era a visão dos homens sobre a inteligência das mulheres. É, Porque ele exatamente. coloca a mulher aqui é inteligente. Talvez ninguém saque isso agora, mas eu Uhum. coloquei uma mulher inteligente e também coloquei um homem que não consegue enxergar isso, Isso, né? exatamente. Então, bem ou mal, ele faz uma denúncia que pode, não, na época, não ter, a maioria das pessoas não sacarem, mas que Uhum. com o tempo a gente vai sacando e vendo que ele tinha essa visão, né? É, e eu acho que assim, o Otelo é um personagem muito importante, porque, que nem eu disse aí, ele é ao mesmo tempo que ele no começo da peça ele é um cara forte, né? Não só no começo, mas assim, ele demonstra tudo aquilo resiliente, que passou por muitos problemas, né? Passou por várias coisas ruins na vida, mas que chegou lá, tem uma virtude, a virtude dele pode ser até demonstrada por ele, né, o Mouro que virou cristão, que morava ali, que estava ali em Veneza, que ia nas casas dos nobres, né? Eu acho que isso é importante quando a gente fala que, claro, a gente está olhando aquela sociedade ali, né? Então, isso era uma coisa importante, isso era uma coisa que ele tinha. Só que, ao mesmo tempo, ele é você imagina naquela época você vê o Shakespeare mostrando uma figura de força, de superação, de tudo, e ele se desmantelando pelos ciúmes, né? Que aí é o tema, mas se desmantelando e chegar até o ponto dele matar, né? A esposa, matar a pessoa que ele amava e se matar em seguida por conta de não aguentar isso daí, né? Então eu acho que ali em poucas palavras, que é uma peça, o cara faz uma transformação que ocorre muito. Então, você imagina isso aí, a pessoa lá sentada assistindo a peça, vendo essa transformação de um cara que eu acho que ver é muito mais legal, porque daí, até na leitura aqui que eu escutei no audiobook, a gente sente pela voz, pela interpretação da pessoa que está fazendo a leitura, você sente esse desmantelamento dele, assim, ele no começo ele tem um tom, uma entonação de uma pessoa forte, depois ele vai caindo totalmente, vai indo pro fundo ali do poço. Eu acho isso muito legal, assim, imagina as pessoas verem isso em poucas horas ali de espetáculo, né? Eu acho que é isso que ele faz sempre com as peças, ele te mostra um pedaço da vida ali, das coisas, em 2 horas, né? Exato. E eu acho que muito foi usado, assim, talvez critiquem, e aqui até eu faço uma crítica a mim mesmo, que essa questão do racismo, foi usado por racismo, mas na verdade não era bem assim na época, Uhum. etc, etc. Mas tem que ser usado porque uma coisa mostra bem, né? O quanto aquela história de vida dele e aquele preconceito, apesar de ele ser um cara acima de qualquer suspeita, fragilizou ele, Sim, né? sim, com Porque certeza. aquilo é grande sacanagem, sabe? Uhum, Tipo, sim, talvez se ele fosse um cara branco, de origem ali italiano, no caso, né? Porque é sim. feito na Itália e tal.
católico e tal, ele fosse ser um cara mais seguro e não fosse cair na história do Iago. Então aí a gente vê a grande sacanagem da coisa. Não perdoa ele ter matado. Não. Mas então, eu acho que é isso que é importante. É claro, a gente olha e fala assim, a gente não... a cor da pele, ele mesmo, o Otelo mesmo fala, se não fosse, né, ele mesmo coloca as características dele como se ele fosse diferente, talvez não fosse assim, porque ele se sente fora ali, entendeu? Pela instigação do Iago, ele começa a se sentir inferiorizado. Sim. Né? Sim, e assim... E o amor dela não é suficiente para ele se sentir seguro. Então, é aí que eu vejo que ele é uma pessoa tão ferida com essas coisas da vida que ele não consegue dar o espaço pro amor ali, né, que ela tinha, mais puro, e consegue ainda se envenenar com as coisas, entendeu? É claro que isso aí podia virar um romance, porque daí você podia desmantelar e falar... Se eu escrevesse, ia virar uma grande história de amor. Porque daí você pode ver todos o que ele passou e porque que ele... né, coisas do passado dele que geraram essa desconfiança, não dos ciúmes com a mulher, mas pode ser que ele tenha sido traído por por alguém no passado, um general, alguma coisa assim. O pai dele ser. Exatamente. Então aí tem todas essas coisas que a gente deixa para os psicólogos aí fazer uma reflexão, mas eu acho que é importante e mais uma vez eu acho que eu fico imaginando aquela cena da Emília, que ela fala das mulheres lá, que a Desdemona está perguntando. Eu fico imaginando, por exemplo, se eram mulheres e homens assistindo ali as interpretações. Imagino primeiro um homem no papel da Emília falando, né? Porque as mulheres não atuavam, então tinha que ser algum homem sendo a Emília ali, né? Sim. E os maridos e esposas, ou as mulheres, homens e mulheres na plateia, escutando a Emília fazendo aquele discurso de que as mulheres são simplesmente iguais aos homens, no bom e no ruim, nas coisas, em tudo, né? São simplesmente pessoas. E daí eu fico imaginando as pessoas ali vendo isso, e primeiro que devia ser até cômico pelo fato de ser um homem interpretando, né? Uma mulher e falando ainda essas coisas, eu acho que... Wagner, é certo que se eu tivesse chance de pegar uma máquina do tempo, eu ia querer ver uma peça do Shakespeare. Sim, com certeza. Sem dúvida. E eu acho que se fosse para escolher uma peça encenada naquela época, eu queria ver Otelo. Eu acho que deve ser a mais difícil, assim, mais interessante. Sim, pode ser. Pelas duas papéis femininos, pelo fato do Otelo também, né, ser negro e tal, eu acho que deve ser uma peça muito interessante de ter visto encenado na época, tipo, na estreia. Na estreia, verdade. Olha, você colocou um ponto que eu também tô tendendo para isso. Eu também acho que colocaria, se bem que eu tenho muita curiosidade, né? Eu teria muita curiosidade também de assistir Hamlet, mas eu acho que o Otelo tá ali, né? Tem mais coisas para surpreender, talvez. Na encenação, né? Que nem você falou aí, dos pontos aí. Tem pra ver a questão da plateia, assim, né? Exatamente. Porque eu fico pensando, né? As peças, elas eram encenadas para o público em geral, né? As pessoas não eram letradas, a maioria, ninguém. Então, por isso que sempre tinha que ter aquele alívio cômico e tal. E eu acho que... E as comédias também acho que faziam muito sucesso, porque era mais fácil você ver, apesar de ter tragédia na comédia e comédia na tragédia, era aquela coisa que era o entretenimento, né? É claro que quando você vai ler Só que eu acho que o Hamlet já era um pouco mais pesado. Até para a plateia, né? Porque, assim... Essa cabeça é longa, né? Exatamente. Daí, se a gente já fica meio assim... É difícil ler a peça por conta de você pegar aqueles solilóquios lá do Hamlet e ler ali e falar, nossa, o cara tá lá, to be or not to be, o cara tá... Imagino isso na peça ali, talvez a plateia não tivesse essa absorção assim tão grande que nem, por exemplo, tem com o caso de ciúmes assim, e com o papel das mulheres e dos homens, que nem tem em Otelo, que eu acho que aí sim tem uma... Acho que a plateia reagia até mais, por entender mais, assim, sabe? Sim. Ou as pessoas tinham muito mais conhecimento
é do que a gente hoje, que a gente lê e acha que sabe as coisas, mas... É que também a gente tem muita informação e séculos de informação É, e meditação em cima disso, né? sim, Elas receberam aquilo cru sim, o que elas tinham antes era mais fácil de compreender, era mais fácil ser um polímata naquela sim, época, né? exatamente. É. Olha, então vamos lá. Aqui tem bastante coisa. Essa edição eu gostei, viu, Malu? Não, não desgostei, Eu não. acho que a minha próxima leitura de Otelo, acho que você vai fazer nessa edição. Eu Porque gostei. sempre, essa aqui eu acho que eu nunca vou substituir, sempre vai ser Ah, junto. não, essa aqui eu acho que É sempre difícil tem. algo superar isso aqui, Não, né? Mas as traduções a gente pode mas substituir. a introdução é feita pelo próprio tradutor, tá? E ela é bem grande, ela aborda muitos temas que alguns a gente falou aqui, outros não. É dessas questões de interpretações, a questão do racismo, a questão da mulher. É muito bom. Eu achei que ficou muito legal essa introdução. Tem um texto do Alden aqui, que não é, acho que é aquele que está no livro dele, que nem está aqui comigo agora. Chama O Tem Coringa no nessa Baralho. tradução. Tem nessa tradução aqui, tem um texto do Alden aqui também, tá? Então, Já vou comprar. por isso que é bem grande o livro, por isso que assusta aqui. Essa aqui a gente colocou, é uma dica, também tem um texto muito bom. Ele é desse A.C. Bradley, As Tragédias Shakespearianas. São as principais, né? Tem Hamlet, Otelo, Rei Lear e Macbeth. Ele fala das... tem até mais textos, tem 2 conferências, né? São conferências aqui. Do Otelo tem 2, tá? Também tá muito legal, tem muita coisa. Assim, muita informação. Se você para uma segunda leitura ou para se aprofundar, tem bastante material. Aquelas aulas do Alden que eu tenho Aham. são bem legais e tal. Só que a gente tem que lembrar sempre que não são coisas escritas por ele. São tipo cadernos dos alunos que fizeram aquilo. Então, tem artigos dele escritos especialmente Sim. que deve ser o caso desse. É. Então, ali são tipo as degravações das aulas. Sim. Aqui tá. É um ensaio do Alden, entendeu? É ensaio. É um ensaio, é uma coisa mais Sim. já elaborada. Sim. Ai, Tati, então eu acho que não sei se o ano que vem a gente não vai começar a reler essa semana. Tá difícil, né? Porque a gente tem tanta coisa pra. 38, mais os sonetos, né? Sim, sim. Mas já dá vontade de reler, né? Tem 3 aí que eu quero reler. Tem um monte já. Quando termina uma, já quero reler já. Depois já pensa na outra e tal. Quando a gente faz, então, aqueles resumos lá do meio do ano e tudo, quando a gente termina. Já. Dá muita vontade de reler. Sim. Mas vamos seguindo. Então, nosso próximo vídeo, Júlio César, se preparem. Essa aqui é a edição. E até a próxima. Até a próxima, galera.